E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogcast, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do sétimo e último episódio da temporada de The Last of Us. Segunda temporada aí chegou ao fim e eu vou falar pra vocês. Eu sei que muita gente não gostou, mas eu gostei da série, eu gostei do final, tá ligado? Porém, falta aí talvez uma grande emoção, uma grande aventura, assim, falta algo mais pungente pra série se tornar mais marcante pra quem não se envolveu tão emocionalmente com a série. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, beleza? Então, se inscreva, deixa o like, isso é muito importante, ajuda demais a gente a continuar crescendo e ajuda vocês a saber as novidades que estão saindo aqui do canal, beleza? Então baixa um pouquinho, se puder também se tornar um membro, eu agradeço. E bora lá falar desse episódio que eu gostei bastante, tá bom? Mas eu já vou explicar aqui direto o que eu quero dizer com se a série tivesse mais cenas impactantes, tipo, as pessoas iriam gostar mais, talvez, o grande público, tá ligado? Não pessoas que ou já compraram a ideia porque é de um jogo famoso, mas isso, na verdade, a comunidade dos games tá mais dividida pro mal do que pro bem da série, né? Então, enfim. Mas, porém, contudo e entretanto, tem um rolê ali de que muita gente gostou sim da série e eu sou uma delas. Se ligou? E eu também joguei os jogos. E eu acho que eles foram num nível de drama tão grande na temporada que isso acabou afastando algumas pessoas, assim, sabe? Tipo, ó, a gente vai focar nesse drama, a gente vai focar em algumas coisas e não vamos focar em cenas específicas, principalmente de trocação de tiro, a parte da gameplay do jogo, sabe? E isso tira um pouco da violência do jogo, isso tira um pouco do peso da série também, né? Que acontece, das coisas que acontecem na série, sabe? Porque parece sempre que os nossos personagens principais estão fugindo, se esgueirando e nunca afrontando. Mas no mundo real, afrontar essa galera é realmente muito difícil. Eles são dois, três, quatro pessoas, né? Tirando o bebê, que ainda tá dentro da barriga, sabe? Tirando o bebê que tá dentro da barriga, são quatro pessoas enfrentando dois exércitos numa cidade que eles não conhecem, fora os infectados. Então é realmente complexo, né? Mas a série podia fazer cenas de ação um pouco mais interessantes para isso também dar uma animada para as pessoas que não estão assistindo a série só pelo lado emocional, ou nossa, que história interessante, sabe? Então um equilíbrio ali eu acho que faltou um pouco. Porém, contudo e entretanto, eu gosto muito de como eles contam a história também do seu lado emocional, tá? Apesar de ter cenas, por exemplo, como aqui eu já vou falar, nessa temporada e nesse episódio especificamente, como a cena que a Ellie pega o barquinho, vem a onda, que é igual ao jogo, inclusive, e ela vai parar lá na ilha dos Serafitas, ou dos Scars, né, dos Cicatrizes, e ela sai de lá logo na sequência. Então pra que ela foi parar lá? Se tivesse algum desenvolvimento lá, que não acontece no jogo, né? Mas aqui no final do episódio tem aquele behind the scenes, aqueles bastidores e tal, que eles falam que no jogo eles queriam que ela fosse pra lá, mas eles acabaram não fazendo. Eu acho que aqui ficou solto. Então a gente vê a Ellie entrando no barquinho pra poder ir lá pegar a Abby e ela voltando da ilha que ela acabou de ir parar depois da onda pra ir lá pegar a Abby de novo. Então, pra que a gente viu isso? Sabe? Esse tipo de coisa. Isso acontece algumas vezes na série. Eu acho que isso talvez irrite algumas pessoas. E até eu que tô gostando, realmente percebi que essa cena não faz muito sentido, pra ser sincero, né? Mas eu gosto do episódio, cara. E eu gosto principalmente do episódio focar na amizade de dois personagens, né? Na amizade, meio conturbada, mas na amizade do Jesse com a nossa querida Ellie. E você vê que o Jesse já descobriu que vai ser pai. Porque ele vai cuidar da Dina, aí oferece álcool pra ela fica falando I can die, tipo, eu não posso morrer, não, tipo, tipo, eu não quero morrer, tá ligado? Então não é que, tipo, eu tô com medo de morrer, não, eu não posso morrer, você não tá entendendo? Não, eu não posso beber, vai, puxa essa flecha daí. Então, ele percebeu que talvez ela esteja grávida e ele jogou um verde pra ela ali depois, na sequência, quando eles estavam saindo pra procurar o Tommy, e ela meio que revela assim, sem querer, que puta, você tava jogando verde, caralho. Então, não finja surpresa, sabe? Esse tipo de coisa. E a amizade desses dois é importante e é interessante. Porque, primeiro, desenvolve um personagem que não tem tanto desenvolvimento assim no jogo. Isso é interessante, tá ligado? Porque é uma série. E porque mostra uma contraparte da Ellie.
o cara que é todo certinho, o cara que pensa nos outros ao invés de si primeiro, o cara que foi criado pra isso, pra ter um senso de comunidade muito grande, tá ligado? E enquanto a Ellie foi criada pra sobreviver, pra ser egoísta, e ela era sozinha no mundo até conhecer o Joe. Então, a única pessoa que de fato a Ellie se importa, que é a comunidade dela, pelo menos até conhecer a Dina e talvez algumas pessoas, era o Joe. Na verdade, ela só conhece as pessoas também por conta do Joe. E depois de tudo horrível que o Joe fez, mas ele também fez coisas boas, você vai julgar a garota, tá ligado? Mas tá vendo como é um contraponto interessante e os dois ficam debatendo opiniões e pontos de vistas antagônicos durante todo o episódio, e porque eles são personagens, né? Eles são pessoas antagônicas. E isso é muito maneiro, tá ligado? Desenvolve o personagem em si, desenvolve a relação e dá uma cena maravilhosa, que é essa cena da comunidade da Ellie jogando tudo em cima dele e falando que ele se sente superior e nananá. Só que ela precisa fazer isso. Ela toma a atitude egoísta de deixar o Tommy, porque ela sabe que é o Tommy que tá lá, tá ligado? De ir buscar o Tommy pra poder ir atrás da Abby. Porque é sobre isso, né? É sobre, tipo, na hora que ela vê a vingança dela próximo dela, ela não consegue pensar em outra coisa. Ela vai pra lá. E talvez mesmo você tenha gostado da cena dela ter parado na ilha do Serafita, dos Cicatrizes, como o entorno aconteceu, o Isaac planejando ir pra lá, sabe? O dia da chuva, a gente vê que a Ellie, pra roubar o barquinho, quase mete bala nos caras lá, que depois já apareceu um exército. Então, isso é interessante e talvez remeta também que essas decisões egoístas dela estão aproximando ela muito da morte. Ela quase morreu na Ilha dos Serafitas, saca? E tá tudo falando pra ela ir embora. A namorada dela tá grávida, tá ligado? O amigo dela, o outro amigo mais próximo dela, tá falando que ela tá sendo egoísta, saca? E ela quase acabou de morrer. Então tem um monte de coisa acontecendo falando, Ellie, já deu, vai embora, saca? Mas, por algum motivo, e a gente sabe o motivo, ela não consegue ir embora. Não se ligou? Então, é isso, né? Ela cai na ilha lá e volta desesperadamente ao invés de ir embora, porque a ilha tá sendo atacada. Ou seja, tá próximo, muito próximo daquilo parar perto dela, um exército inteiro. E ela vai de encontro com a menina que trabalha pra esse exército, trabalha com esse exército, que é a Abby. E aí, como season finale, como um final de série, eu acho que tem coisas que são importantes, são interessantes. A revelação pra Dina, que a Ellie sabia, e o que ela fez com a Nora é interessante, porque a Dina tá cuidando dela ali mesmo ferida, e depois a revelação que o Joel fez o que fez, mexe com a Dina, claro, né? E a gente tem uma cena parecida com o jogo, mas no jogo a Dina tá mais consolando, né? E não explicando sobre o que aconteceu. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Não saca no jogo. Aqui ela tá trocando ideia. E aí, quando ela faz isso, ela acaba afastando um pouco a Dina. Que na cena seguinte, inclusive, dá um bracelete pra ela, mostrando que a conexão das duas é importante. Por mais que aquilo tenha abalado a Dina de alguma maneira. A gente também vê que o Isaac tava com uma ilusão que a Abby seria a sucessora dele. Por isso que ele gosta dela, sabe? Ah, por que você gosta dessa menina? Não é porque ele tá apaixonado como a outra questiona ele, né? É porque o exército tá velho e precisa de novas lideranças, e ele vê isso na garota. Só que a garota não tá lá. A gente vai saber os motivos na terceira temporada, mas a garota não tá lá e ela era tipo o braço direito do Isaac, saca? Então isso tá mexendo com ele ali de alguma maneira. Então a série vai amarrando pontos interessantes, além de desenvolver o Jesse, né? Porque tem várias cenas que acabam desenvolvendo ele durante o episódio, que eu gosto bastante disso, tá? Principalmente por conta do destino final do personagem. Porque depois que a Ellie chega lá na montanha-russa, na baleia, que ela tirou as informações da Nora na pancada, e aí ela chega naquele lugar e se depara com o Owen, né? E aí, cara, puta, essa cena é complexa, porque é muito parecido com o jogo, é menos violenta que o jogo, porque aqui eu acho que a série decide que a Ellie vai percebendo o mal que ela tá fazendo, saca? Ela vai percebendo isso mais rápido, porque no jogo você vai se tornando violenta, né? Porque você tá no personagem feminino, e de um jeito, mas você nunca percebe isso. Você só percebe isso, talvez, nessa parte. Porque você passou dos limites. Você ligou? Você matou uma pessoa grávida. Você tirou a vida de um bebê. Você não tirou só a vida das duas pessoas que estavam na sala. Você tirou a vida do bebê.
E aí, rapaz, tanto no jogo quanto na série, eu acho que são fortíssimas. Principalmente porque a diferença do jogo é que a Mel pede pra Ellie, fala, ó, você vai ter que tirar. Você vai ter que tirar, você vai ter que tirar o quê? Aí você fala assim, a bala no pescoço dela? Não, porque a bala atravessou, a bala foi parar lá atrás. Você ligou? Vai ter que tirar a criança. Porque é isso, ela pode salvar a criança. E ela fala assim, não, eu te ajudo, você consegue. E a Ellie começa a desabar porque a Ellie não sabe salvar alguém desse jeito, né? Ela sabe matar todo mundo pra salvar alguém, mas não fazer esse tipo de coisa, se ligou? E aí, cara, ela percebe o mal que tá fazendo, que fez. Isso acaba com ela ali, a menina agoniando, tentando pedir pra ela tirar, e ela não sabe como fazer. E ela só não consegue porque a mulher tá morrendo e ela não consegue passar as informações. É muito pesada essa cena. Essa cena é muito foda. Se ligou? E aí a gente volta pro teatro, porque o Tommy e o Jesse estão ali e pegam a Ellie de volta, falam assim, meu Deus, tá aí, tipo, colocam ela nos braços, assim, né? Acolhem ela, porque ela precisa daquilo naquele momento que ela tá devastada. E aí eles voltam pro teatro, né? Conversam um pouco sobre a nossa querida Ellie continua devastada. O Tommy tenta consolar ela de alguma maneira, né? O Jesse e a nossa Ellie fazem as pazes, porque ele fala, você tacaria fogo no mundo pra me salvar. E ela faria isso mesmo, porque são personalidades diferentes, mas a Ellie obviamente não é uma pessoa ruim. Se ligou? Talvez esteja fazendo coisas ruins ou se tornando uma pessoa ruim. Porque no final das contas, né, nesse mundo, quem é bom? Pra ser muito sincero, talvez o Jesse. E aí, o que acontece com as pessoas boas e inocentes num apocalipse? Elas morrem em segundos. Quando eles ouvem o barulho, eles correm, que eles ouviram o barulho com o Tommy agoniando. E aí, quando eles vão pra lá, ele toma um tiro na cara, igual ao jogo, né? E a Abby tá ali, quase matando o Tommy, e elas conversam. E não, que eu te deixei viver. Eu te poupei e você desperdiçou. E ela aponta pra Ellie, tela preta, e a gente corta pro dia 1 em Seattle também, só que agora no ponto de vista da Abby. E aí a gente vai entender por que a Abby é o que é, faz o que faz, e enfim, vamos ver o lado dela da história. Muito, muito, muito interessante. Podia ter mais ação? Podia ter coisas, cenas marcantes que você vê e fala, puta, é isso, é sobre isso? Talvez. Não parece que seja um final de temporada explosivo, mas é um final de temporada muito emotivo. E a gente vai esperar 2 anos pra ver a continuidade disso. Não sei se dava pra fazer muito diferente, mas eu gosto. Tá tudo bem, tá ligado? Mas eu sei que tem gente que vai se incomodar por conta disso também. Se inscreva, deixa o like, fala pra mim aqui a sua opinião sobre a série, sobre meus comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, principalmente ter aqui. Se inscreva, como eu já pedi. Valeu demais e beijos na bunda. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.